Hello, people! Hoje queremos falar de relacionamento, né? Então, relacionamentos. Primamente, é uma coisa que o ser humano necessita, né? Comprovado cientificamente, é uma coisa que a gente precisa para sobreviver, que a gente precisa para evoluir. Quais são os tipos de relacionamentos que existem, né? Primeiramente, os relacionamentos familiares, relacionamento com quem criou a gente, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, enfim. Então, aí, a gente, nesses relacionamentos aí, né, com o pai e com a mãe, a gente tem a primeira noção de como se portar diante a vida, onde a gente aprende a ter um apego seguro ou não, né? Onde a gente aprende a ter um porto seguro ou não. Dentro disso, se a gente tem um porto seguro, se a gente sabe que a nossa família é nosso porto seguro, que a gente se sente acolhido, que a gente se sente amado, a gente vai crescer com um apego seguro. A gente sabe, ou vai crescer com pessoas que a gente sabe o nosso valor, né? Caso contrário, caso a gente seja criado por pessoas disfuncionais, ou seja, pessoas que não têm apego seguro também, pessoas que vão te criticar muito, né? Muita tirania nessa palavra aí. E, e isso, essa maneira desses primeiros relacionamentos vai se transbordar por toda a nossa vida, né? Ou seja, isso vai refletir na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, lá quando a gente começa a ir para a escolinha, né, com o convívio social. Isso vai refletir muito fortemente a maneira como a gente se socializa com essas pessoas. Então, nossos coleguinhas, né? Por exemplo, se você tem medo dos seus pais, se você é uma pessoa receosa, uma pessoa insegura, você vai sentir isso também com essas pessoas, com seus coleguinhas, com seus professores. Ah, Camila, então quer dizer que se eu olhar uma criança, ela se sentir, tu vê que ela tá acuada, que ela é uma pessoa medrosa, fora da presença dos pais, inclusive, ela é uma criança assim triste, sim, sim. Então é o sentimento que ela tem pelos pais. Quando você vê uma pessoa uma criança feliz, que brinca, né, que sorri, né, uma criança assim que faz bagunça, que faz barulho, é uma criança saudável. Então, isso vai refletir. E aí, a gente cresce, vai passando pela escolinha, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, às vezes vai para a faculdade ou não, e aí segue a nossa vida. Em algum momento, a gente vai se deparar com os relacionamentos amorosos. E isso é o relacionamento que vai fazer mais assim, mais sentido, mais parte da nossa vida. Porque depois da nossa família de origem, a gente vai formar a nossa segunda família, que a gente chama de família atual. Na nossa família atual, esse apego que a gente teve inseguro ou seguro vai refletir muito na maneira como a gente se relaciona com essa pessoa que é a nossa pessoa. Existem maneiras de tornar esse apego inseguro seguro? Sim. Existe como uma pessoa que teve apego seguro ter apego no meio da vida lá, ter apego inseguro? Sim. Como? Então, falando de relacionamento, né, o quanto eles de fato são importantes, esse relacionamento, quando você se dá conta, por exemplo, falando do apego inseguro, quando você se dá conta que você tem uma dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, né? Você tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, daquilo que você pensa, de medo de talvez de julgamento, medo de não ser acolhida, medo de ser criticada, apego inseguro. E aí, isso, quando você se dá conta que você tem dificuldade, que você não acha que isso é normal, que você acredita que você pode melhorar, tem várias coisas que você pode fazer, né? Primeira é procurar ajuda, né? Depois de você se questionar, será que tem que ser assim? Será que é assim mesmo? Será que eu que estou errada? Será que, né? Enfim. Aí você pode procurar um psicólogo, você deve procurar alguém que te auxilie, né? Um psiquiatra, um terapeuta, fazer terapias,
Outra também, fazer um diário, né, que você possa eu digo autoterapia, né, que você fazer uma terapia, que você possa escrever e depois ler e refletir, né, porque assim, no dia a dia a gente tem muitas coisas acontecem, muitas delas a gente não lembra. E aí, por exemplo, em 6 meses, se você fizer o seu diário, você vai perceber que muitas coisas mudaram, que provavelmente você também não é mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. Então, o quão é importante você fazer essa autoanálise. Tempo para fazer isso é o quanto isso é importante para você, né? O quanto você tá bem consigo mesma e o quanto é importante você se relacionar com você mesma, porque a maneira que você se relaciona com você mesma também reflete na maneira que você se relaciona com as outras pessoas. Isso também se espalha no campo familiar, no campo profissional, no campo emocional, a maneira como o seu corpo físico se porta, o seu corpo emocional, o seu corpo espiritual, para quem acredita, e todas essas outras coisas, entende? Então, assim, se você se sente, todo mundo se sente inseguro em algum momento, né? Mas a questão, o quanto isso é forte e o quanto isso impacta, né, a sua vida. Porque ter dificuldade de relacionamento, dificuldade de conversar, isso às vezes é normal. A questão, quando isso se torna muito forte ao ponto de brigas, ao ponto de desentendimento, e também é importante analisar o quanto você consegue, o quanto a gente consegue se fazer entender. Por exemplo, assim, um exercício que a gente pode fazer, né? Ó, eu vou falar com alguém sobre determinado assunto, independente se é um assunto bom ou um assunto ruim. Oi, fulano, eu gostaria de te falar isso, isso, isso. Aí no final você pergunta, o que você entendeu? Aí a pessoa vai te dizer o que ela entendeu. Se você percebeu, faça esse exercício muitas vezes. Se você percebeu que a pessoa entendeu o que você falou, ok, né? A maioria das pessoas entenderam o que você quis dizer, ok. Se você vê que você tá falando uma coisa e as pessoas estão entendendo outra, né? Seria legal trabalhar essa parte da comunicação. Voltando na autoterapia, então seria importante, né, poder escrever sobre isso, ou você pode gravar. Hoje em dia todo mundo tem celular e WhatsApp, ou o próprio gravador do celular, você pode gravar áudios, né? Você pode escrever, você pode desenhar. Então é muito importante também que você faça a sua autoterapia, que você faça a sua autoanálise, né? Não colocar sempre, né, na mão do profissional, porque é uma via né, uma via dupla, né? O profissional vai te ajudar, ele vai te dar um norte, assim, né? Se for um psicólogo, ele vai te ouvir, né? Se for um psiquiatra, se for um terapeuta, mas é muito importante que você também tenha consciência das coisas que são importantes para você, né? Então, essa autoterapia de você escrever o que você sentiu naquele dia, foi um dia bom, aconteceu uma coisa maravilhosa, né? E você tendo esses feedbacks, assim, né? Quando eu digo assim, que você cuida de você, né? Porque você, né? Você é a pessoa que vai estar sempre com você. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque a gente acaba olhando para as outras pessoas e não olhando para a gente. E aí, outra coisa também importante ainda sobre relacionamentos em algum momento todo mundo de fato vai ter dificuldade e é o quanto a gente está disposto a buscar né, essa ajuda, essa compreensão. Às vezes, uma terapia semanal, uma terapia quinzenal, já vai te possibilitar você entender muitas coisas. Alguém que te escute, alguém que não vai te julgar, né? Alguém que vai estar aberto para te ouvir, a ouvir a tua história, né? Ouvir o que você tem para contar, ouvir essas emoções, tentar te dar um norte, assim, né? Daquilo que você tá buscando, né? E eu tô falando de relacionamento hoje porque realmente é um assunto sempre atual, é um assunto sempre importante, né? A maneira que a gente se relaciona com as outras pessoas. Mas tem pessoas que nascem sabendo se relacionar? Olha, eu acho muito difícil pessoas que saibam muito se relacionar. Existem muitas famílias saudáveis, sim, mas é a minoria.
né? Então a gente está num momento assim em que muitas pessoas já estão buscando isso. Então, sim, existem muitos pais, muitas mães, muitas famílias, sim, que já têm mais essa orientação, né? Então, eu acho que desse cunho importante é sempre trazer isso, né? Trazer esse assunto assim, que como a maneira que você se relaciona, né? E se isso de fato tem um impacto positivo ou se isso de fato é um impacto negativo na sua vida. E a outra é a gente ter consciência, por mais que se isso nos traz felicidade ou se isso nos traz dor, tem muito a ver com a maneira que de fato a gente se relacionou com os nossos pais, nosso papai e a nossa mamãe. Tem muito a ver. Avô, vó, enfim, né? Foi a maneira que a gente aprendeu. E mesmo assim, que pensar nisso te traga felicidade ou te traga tristeza, sempre é possível, sempre é bom lembrar que você pode fazer diferente. A gente nunca deve pensar que a gente vai fazer melhor que eles, né? Ah, eu vou fazer melhor que o meu pai, vou fazer melhor que a minha mãe, vou fazer melhor. Não, a gente vai fazer diferente. Com certeza, eles sempre deram o melhor. Eles sempre deram o melhor. E às vezes é difícil da gente entender isso, porque todo ser humano tem uma linha mesmo que pequena de julgamento. A gente tem ideias pré-concebidas na nossa cabeça, a gente tem crenças, né? Existe maneira de limpar as nossas crenças, é assim que as pessoas evoluem, né? Por exemplo, hoje eu sou essa pessoa, daqui um ano eu vou estar mais evoluída. Porque eu vou continuar buscando isso, né? A gente vai continuar buscando isso. É o que eu espero de mim. Eu continuar evoluindo como ser humano, né? Continuar evoluindo como filha, continuar evoluindo como irmã, né? Como um ser que faz parte dessa sociedade, né? Então, resumidamente, sobre relacionamento, é essa reflexão que eu queria trazer, né? Então, se você achar importante essa terapia, né, eu tô disponível para isso, eu estou disponível para conversar, né, para que a gente possa, junto, né, ter uma análise, olhar para isso, né? Quando você pensa assim, nos pais, por exemplo, né, papai e mamãe, assim, isso te traz que emoção? Né? Uma emoção boa, uma emoção ruim, qual é a maneira que você se relaciona, né? E o quanto a gente pode aprender com isso e quanto esse entendimento pode agregar qualidade de vida. Quanto mais você se conhece, mais você se trabalha, né? Você vai tendo uma qualidade de vida. Porque, no resumo, tudo vai ir para o nosso autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, conhecer o nosso corpo, né, físico, trabalhar o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, né? Então, todo mundo sabe que a gente é feito de tudo isso, né? Não é só corpo físico, né? Porque o emocional também afeta meu corpo físico. Então, tudo isso que a gente tem que trabalhar, né? Não vou entrar em nenhuma linha agora, mas sim, o nosso emocional afeta, né? Então, assim, ansiedade, medo, insegurança, a maneira que me eu relaciono, né? Então, assim, em algum momento é interessante, em algum momento as pessoas vão ter que olhar para isso, né? E eu acredito que sempre é válido, assim, e eu sempre penso, assim, que em algum momento eu também passei por isso, né? Passo por isso, né? Essa ressignificação. Então é importante que a gente olhe para isso, para quem busca uma vida mais tranquila e uma vida mais leve. Uma vida perfeita não existe, mas uma vida digna de ser vivida, que a gente entenda que a gente merece sim ser feliz. A nossa missão de vida é ser feliz. A nossa missão de vida é ser feliz. Então, se você se perguntar, você tá feliz? Ok, muito legal, você tá cumprindo a sua missão de vida. Eu sou feliz, né? Graças a mim, graças a Deus, as pessoas maravilhosas que eu tenho comigo, eu sou uma pessoa feliz. Então, eu estou cumprindo com o meu propósito, né? Então, é, essa mensagem sobre relacionamento, né, me veio agora
E fico feliz de poder compartilhar esse pensamento e que espero que possa contribuir também com muitas pessoas. Porque de mesma forma que um dia eu escutei alguém falando e aquilo ali me abriu a mente, eu falei, é possível fazer diferente, é possível ter bons relacionamentos, é possível ser feliz, é possível ter conhecimento, né? Então, é isso.